Os irmãos podem se assentar. Nós vamos agora nos dividir em classes. Alguns estarão indo para suas classes nesse momento, outros vão ficar aqui para o aprofundar. Eu já aconselho a todos que vão para suas classes para depois ouvir a lição de hoje, porque eu vou dar um breve testemunho do que aconteceu em Belo Horizonte essa semana, sexta-feira à noite, sábado também pela manhã, num congresso que lá estive. Depois em casa vocês assistem, para vocês ouvirem o que Deus falou comigo, e se Deus falou comigo, como pastor dessa igreja também, Deus está falando com esta igreja. E você que está em casa, já vai abrindo a sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, aquele texto famoso que fala sobre Eliseu ter feito o machado flutuar. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 6. Depois nós vamos entrar na lição. Eu vou só dar um testemunho aqui. Tá. E eu queria que depois você compartilhasse com a igreja esse vídeo, porque o que Deus falou no meu coração ali, naquele evento, eu vou já dizer aos irmãos após a leitura do texto, foi muito, muito bom. E eu louvo a Deus por esse tempo que Deus me deu ali. Segundo livro de Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Querido Deus, tua palavra foi lida, ministrada aos nossos corações, e ela é bênção para nós. Por isso, ó Deus, em nome de Cristo, orienta-nos a ouvir tua voz, acima de qualquer voz. Não é o pastor Alessandro que fale, mas que o Senhor fale, e que cresçamos juntos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém. Queridos, ontem, sexta-feira à noite e sábado à tarde, eu quero agradecer à igreja que me deu o privilégio de estar ali em Belo Horizonte, na Igreja Batista Central, onde eu pude ali presenciar um dos maiores, se não o maior congresso brasileiro de igreja em células. Só estavam lá presentes os líderes de conexão do que eles chamam de DNA, né? DNA é um processo da Igreja Batista Central, que significa desenvolver, nutrir e acompanhar, né? Então, eles adotam igrejas para ajudar na visão celular, para que a igreja possa crescer junto com eles. Era uma igreja como a nossa, há 20 anos atrás, com 300 e poucos, 390 membros. Quando o pastor começou a implantar a visão para a igreja, da igreja nas casas, 70 membros saíram porque não concordaram com a ideia. E de lá para cá, a igreja tem vivido um tempo no Senhor muito profundo, e hoje é uma igreja que tem 2.400 células, tem mais de 20 mil membros, uma equipe que te dá apoio e suporte a hora que precisar, pastores que são super atarefados, você manda mensagem para eles te respondem, eles te dão orientação, te chamam. O João puxou minha orelha: por que você não veio ficar aqui em casa ainda para você conviver com as células aqui da igreja, rapaz? Vem, assim que passar mais um pouco essa pandemia, vem e fica aqui em casa, vamos conhecer as células aqui da Central.
Então eles têm um carinho muito grande, eles adotam igrejas mesmo, eles amam mentorear, ajudar, e tudo sem cobrar R$1. Eles não cobram nada, nada, tudo no aspecto de doação. Então, por várias vezes eu estive lá com os irmãos. Eu sou o líder aqui da região, da Conexão DNA, e o pastor Paulo me ligou, vem para cá e tal. Eu fui lá, participei, o pastor Hélio iria comigo, mas ele acabou tendo um incidente essa semana, que machucou a coluna dele, mas já está bem melhor, os irmãos viram aqui, mas não pôde ir para não ficar horas sentados dentro de um carro, né? E horas sentado lá ouvindo palestras também, para ele não seria bom. Mas foi um tempo muito precioso. Ouvimos muitas palavras edificantes. Quem acompanhou pela internet o Paixão Contagiante, que é o nome do congresso, né? A gente viu no grupo de líderes de pequeno grupo ali, aprendeu muita coisa, muito desafio sendo posto para a gente, como uma igreja que está querendo crescer nessa visão, de voltar para as casas, de ser uma igreja, como o pastor Douglas Gonçalves, né, do Jesus Cop, falou. Deus não quer reformar a igreja, porque a reforma, ela cria novos cômodos, ela tira algumas coisas e coloca outras coisas. Não. Deus quer restaurar a igreja. E a restauração, ela não mexe em nada, pelo contrário, ela volta ao sentido original, ela volta ao sentido primordial dela. E Deus está restaurando a igreja a voltar para as casas, a viver isso. E a pandemia, se muitos achavam que o diabo que fez isso, para poder botar o povo dentro de casa e trancar dentro de casa, as igrejas em células já estão preparadas para esse tempo. E aí então o pastor Naor Pedrosa, lá da igreja Videira de Goiás, uma das maiores igrejas também do Brasil, nessa visão celular, ele contou que eles tinham todo ano um evento que lotava o estádio de futebol de Brasília, né, de Goiás, lá de Goiânia, 50 mil jovens no estádio, e evangelização assim em massa, era um evento fortíssimo. Mas agora com a pandemia, o que ele ia fazer? Aí Deus colocou no coração dele que, já que o que pode ser feito é pela internet, vamos fazer pela internet. E ele começou a movimentar as igrejas videiras no mundo inteiro, para que pudessem participar desse evento, dessa programação. E aí já não foram mais agora 50 mil, agora foram 500 mil, 500 mil de pessoas. E aí ele falou que daquele evento, se não me engano, foi 70 dias depois, houve um batismo coletivo no mesmo dia, em todas as igrejas videiras do mundo. 15 mil jovens se batizaram em um só dia. Então, se é o diabo que montou a pandemia, ele disse, né, se foi o diabo, ele se deu mal com a gente, porque nós estávamos preparados para encarar o que estava por vir. Mas isso, semana que vem, nós vamos trabalhar uns vídeos e vamos passar para a igreja toda, que às vezes não pôde participar, de manhã no sábado, ainda é horário comercial, muita gente trabalhando, não daria para todo mundo assistir. Vamos montar um material para passar para a igreja, para os irmãos terem um pouco da noção do que eu vivi lá, do que os irmãos que participaram aqui também viveram, e ouvir o que o Senhor está falando com a igreja. Mas eu trouxe esse texto por quê? Esse texto foi a última mensagem do evento. O pastor Paulo Mazzoni encerrou o evento com chave de ouro, diamante, tudo que tem de bom ele encerrou. Foi um momento muito especial de ver vários pastores ali, pastores de igreja de 5 mil, 3 mil, 1.000, 200, 100, pastores de congregação pequena, se dobrando ao Senhor e entendendo o que Deus está chamando a igreja a viver. E para mim foi muito forte o que Deus foi falando enquanto o pastor Paulo ministrava, porque eu gosto de anotar às vezes sermão, mas às vezes, como está gravado na internet, eu falei assim, não, eu vou anotar depois, eu vou viver esse sermão, eu quero sentir, eu quero ser tocado por Deus por esse sermão, como foi no primeiro sermão também. Quem assistiu na sexta-feira à noite, o sermão do pastor Gary Skinner, da África, foi muito tocado, foi muito forte o que o pastor Gary Skinner falou ali. Mas o pastor Paulo começou a falar sobre a questão aqui do texto, né? E ele foi ministrando, e eu fui ouvindo as ministrações ali, fui ouvindo. Irmãos, esse texto não saiu da minha cabeça. Terminou ali, fomos para o almoço, eu fiquei pensando no texto. Entrei no ônibus pensando no texto. 2 da manhã eu sentei e comecei a escrever o que eu vou falar para vocês aqui hoje,
porque eu não consegui dormir enquanto eu não peguei o papel e coloquei os textos bíblicos que Deus foi colocando no meu coração, a partir da mensagem que o pastor Paulo ministrou ali. E eu falei, eu preciso dizer isso para a igreja, porque, irmãos, por incrível que pareça, muito do que ele disse ali, muito do que esse texto me inspirou, estava aqui, estava engasgado aqui na minha garganta, e eu preciso conversar com a igreja sobre isso. Eu preciso conversar com a primeira igreja batista sobre isso. E esse texto de 1 Reis, versículo 6, do 1 ao 6, o que mais me pegou foi a palavra do versículo 6, aonde o homem de Deus perguntou, aonde Eliseu perguntou, onde caiu? Onde que caiu? Onde caiu aí o machado? Deus na hora me levou para Apocalipse, acompanha comigo. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 4, versículo de número 6, quando Jesus envia uma carta à igreja de Apocalipse, à igreja em Éfeso, no versículo 4 ao versículo 6 diz assim, contra você, porém, eu tenho isto. Antes de eu falar uma coisa aqui, o que é Éfeso? A palavra Éfeso no grego, ela significa desejável. É a primeira igreja das 7 cartas. É a igreja que mostra que era a igreja que fazia muita coisa que agradava o coração de Deus. Está aí o versículo 2, eu conheço tuas obras, sei do seu trabalho árduo e sei da sua perseverança. Mas a partir do verso 4 ele coloca assim, contra você, porém, eu tenho isto, que você abandonou o primeiro amor. Primeiro amor, irmãos, não é ideia. Eu também acreditava assim, pensava assim, tá? Que primeiro amor era aquele amor que quando você convertia. Nossa, como a pessoa converte, ela tem um primeiro amor, né? Eu também pensava assim. Mas a ideia de primeiro amor aqui, não é a ideia de primeiro de experiência de tempo, é a ideia de melhor. A pessoa que chega em primeiro lugar numa corrida, é porque ela foi a melhor. O cara da Fórmula 1 que chega em primeiro lugar é porque ele conseguiu fazer melhores manobras, ser mais concentrado na corrida, não permitiu ultrapassagem sobre ele, ele foi o melhor. O primeiro também, numa luta, é porque ele venceu o outro, ele foi melhor do que o outro. A ideia de primeiro aqui é a ideia de melhor. Contra você, eu tenho isso, você abandonou o melhor amor, o mais puro, o mais essencial. Na ida nós conversávamos no carro sobre família, sobre namoro, sobre relacionamento. Eu, irmã Elissandra, irmã Camila, irmã Rosélia. E aí eu falei o seguinte, falei assim, olha, hoje quase não se fala mais nos púlpitos da igreja sobre virgindade, sobre casar virgem. Só que isso ainda continua bíblico, isso ainda continua sério, isso continua importante. Deus ainda se agrada de um casal que se mantém puro até o momento do casamento. Não que depois vão se tornar impuros, não é isso, mas é que eles estão se mantendo ali puros um para o outro. Deus ainda se agrada disso. E eu disse para Camila, né, que é a novinha lá, eu falei assim, Camila, Deus abençoa muito um casamento, aonde o casal se mantém puro, se mantém naquele amor inocente, de uma maneira tremenda. Eu não tenho muita experiência de vida, tenho só 44 anos, mas todos os casais que eu vi serem puros, um com o outro, que onde muitos falam assim, mas são muito novos para casar, mas começaram ali um amor tão puro. Esse é o melhor amor. Esse casamento se manteve forte, se manteve firme. E aí, Deus diz, lembre-se de onde vocês caíram. Arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é candelabro, gente? É o lugar onde se colocava a luz. Se Deus retirar a luz da igreja, acabou a igreja. Se Deus retirar a luz da igreja, acabou a igreja. Irmãos, pastor Paulo, na sua mensagem, ele disse assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque o título do congresso é Paixão Contagiante.
Nós só vamos conseguir contagiar governador Valadares se a nossa paixão for a melhor, se o nosso amor for o melhor. E o perigo que nós temos é que às vezes a gente está tão eu si mesmado, a gente está tão umbigocêntrico, está tão nós mesmos, a gente está tão eu, que o amor ao outro se esfriou. O amor ao outro se acabou. Mas Jesus já disse isso lá em Mateus 24, 25, que o amor de muitos ia se esfriar nos últimos tempos. Bem, ok, mas isso é com o mundo, com a igreja não. Nós não podemos permitir que isso se esfrie entre nós. O mundo sim pode ser mau, o mundo sim pode ter essas coisas. Nós não, nós somos salvos, o Espírito dele está em nós. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E aí Deus me levou também para Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 20. E aqui já dizendo o porquê que o amor se esfria, por que às vezes a gente cai. Apocalipse 3, 17 a 20. Onde diz assim a igreja de Laodiceia: você diz, eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Jesus diz então, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho de Jesus: compre de mim ouro refinado no fogo, e não se tornará rico. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Vou de trás para frente aqui. Jesus está dizendo que ele está do lado de fora da igreja. Jesus está dizendo a Laodiceia, eu estou do lado de fora. Quantos e quantos sermões você já ouviu, eu já ouvi, e até já preguei, usando esse texto para dizer, abre seu coração, meu irmão, para Jesus. Ele está à porta e bate. Mas hoje, olhando mais de perto e aprendendo com a vida, eu pude entender que esse texto não tem nada a ver com isso. Esse texto tem a ver com uma igreja que é orgulhosa, que é soberba, que é vaidosa, que se acha melhor do que as outras, que se acha prepotente, que se acha grandiosa demais, mas aos olhos de Deus é miserável, é pobre, é cega e está nua. Aquele povo tinha um colírio naquela região, a cidade de Laodiceia era muito rica, eles possuíam um colírio que ninguém na região possuía, e muita gente ia lá se tratar por causa desse colírio. Por isso que Jesus vira para eles e fala assim, vocês acham que vocês estão enxergando alguma coisa? Vocês estão cegos. Vocês acham que estão vestindo alguma coisa? Laodiceia era a única cidade daquela região toda ali, que envolve hoje a Turquia e uma parte do Oriente, que produzia lã negra, que faziam roupas de frio que ninguém fazia. Só que Jesus vira para eles e fala assim, vocês estão nu. Vocês acham que vocês são alguma coisa? Vocês estão nu. Provérbio 16, versículo de número 18, diz assim, 16, versículo de número 18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. Onde é que a gente caiu, irmãos? Por que a nossa paixão está se esfriando, irmãos? Aqui na primeira igreja batista, deixa eu voltar um pouquinho para cá. Eu falo agora como pastor de vocês, que amo muito essa igreja. Nós temos um defeito muito grande, que é o saudosismo. A gente aqui vive muito do passado. Você vai conversando com alguns irmãos aqui, você acha que o assunto foi semana passada.
Não, isso foi há 30 anos atrás, foi há 40 anos atrás, foi há 20 anos atrás. Mas trata o assunto como se fosse ontem. Ah, porque na época tal a gente fazia tal coisa e tal, isso é que era bom, e você vai ver, tem 30 anos, 20 anos atrás. Estou para dizer para vocês que a geração que viveu isso já foi. Há uma frase que me incomoda muito quando eu penso em primeira igreja, que o maior inimigo do progresso é o sucesso de ontem. Não é porque uma coisa deu certo ontem, que ela vai dar certo hoje. E nós queremos perpetuar situações e circunstâncias e coisas que não vão mais. Deixa eu falar uma coisa da nossa geração, que praticamente todos que estão aqui no auditório viveram aqui com a gente. E que muitos que estão ouvindo também viveram. Assim que o pastor Danilo se foi, nós começamos a orar aqui na igreja, pedindo orientação. Senhor, e agora? Como bons mineiros, né? Oncotô, proncovô. O que vamos fazer? E Deus nos direcionou a 40 dias de avivamento. Isso em 2018. Estou contando um caso de agora. E os irmãos lembram aquela manhã, quando a Igreja Batista Central veio aqui pedir perdão, que para mim foi o melhor culto da minha vida. Os irmãos lembram o derramamento do Senhor neste lugar aqui, naquela manhã. E aí eu pergunto, onde foi que a gente caiu? Que não teve mais cultos assim? Que não teve mais quebrantamento assim? Onde a gente caiu? O que está acontecendo que a gente não viveu mais isso? E a única resposta que eu tenho de Deus nas minhas orações e lá no congresso, Deus concretizou isso, foi: cuidado com o orgulho, cuidado com vocês se acharem demais, cuidado com vocês se acharem os poderosos, os ricos, porque aos meus olhos, vocês não são assim. 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Irmãos, quando você chega na Batista Central, alguns irmãos aqui já foram lá, você olha para aquele monstro de prédio, aquela tecnologia que eles têm, até mandei uma foto da Nadine, né? Mandei para ela, falei: Nadine, aí ó, vamos sonhando aí, Nadine, com a parte de vídeo, a parte de som. Irmãos, é um negócio tremendo, mas esse não é o foco. Isso não é o primordial, isso não é o essencial. Pastor Ed Renekiewicz, ele fala que o prédio, que os bancos, que o microfone, que o teclado, que o telão, que o piano, existe para dar sustento ao projeto, não o contrário. Não é o projeto de Deus que existe para sustentar essas coisas, mas é isso aqui que existe para nos sustentar na caminhada e nos levar para frente. E às vezes nós nos orgulhamos, nós nos enchemos de nós mesmos e o resultado é queda. Onde é que a gente caiu? O profeta ali, que estava sendo treinado por Eliseu, voltando ao texto de 2 Reis, ele se desesperou porque o machado não era dele. E aí, irmãos, vem uma lição muito interessante. Nada que está aqui é nosso. Nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta. O homem se desesperou e disse: Senhor, o que eu vou fazer? Não é meu. Esse machado está emprestado. Ele ia ter que virar para o dono e falar assim: olha, soltou da minha mão e caiu dentro do rio. Quanto é que custa? Deixa eu pagar aqui outro. Irmãos, nada que está aqui é nosso. Nada que está na sua casa é seu. Um dia, eu, Alessandro, vou prestar conta, não só do meu ministério, da minha família, não, é do carro que Deus me deu.
do apartamento que Ele me deu. Eu vou prestar contas. E Deus fala assim: o que você fez com esse machado aí, meu filho, que eu coloquei na sua mão? Você deixou ele cair de novo no rio? Você deixou ele cair de novo? Irmãos, nós precisamos acordar. Precisamos acordar e levantar os nossos olhos e falar assim: Deus, o Senhor nos deu uma estrutura, o Senhor nos deu um espaço tão bom, e cadê vidas para Deus? Se nós não estamos gerando vidas, irmãos, é porque algo está errado. Porque nós somos chamados, a nossa vocação, a nossa vida com Deus, ela vai ser de prestação de contas. Vamos sim chegar diante do Senhor. Isso me incomodou muito, irmãos, a ponto de eu estar aqui diante de vocês, gravando, falando isso que eu estou dizendo, a ponto de colocar até o meu ministério aqui em jogo, porque eu não quero viver de uma maneira que desagrade ao meu Deus. Não quero, e digo mais, não vou. Não vou. E se vocês não assumirem esse compromisso pessoal também, vamos continuar como estamos e tornaremos um bom clube social, com boas programações, com bons eventos, mas sem gerar vida. E sabe o que Deus vai fazer? Vai tirar do meio de nós o candeeiro, o castiçal, a luz. E se Ele tirar do meio de nós a luz, acabou a primeira igreja batista em Governador Valadares. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Somos igreja do Senhor, não podemos permitir de maneira nenhuma que esse mal bata a nossa porta. Não podemos aceitar de maneira nenhuma que o orgulho, que a vaidade, que a prepotência, que a soberba, que esse pecado que tão de perto nos rodeia, vem embaraçar nossas pernas e nos levar ao chão. Não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Romanos 12, versículo 16, nos diz assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Se você for para a carta aos Coríntios, você verá cidade rica, portuária, cidade que movimentava, vamos assim dizer na linguagem de hoje, né, milhões. Mas eram sábios aos seus próprios olhos, não enxergavam as coisas com os olhos espirituais, cobiçavam as coisas com a carne, desejavam as coisas com a carne, e não com os olhos espirituais. E Paulo está deixando bem claro. E outra coisa, isso aqui não é ideia, isso aqui não é sugestão. Paulo está orientando a igreja como um apóstolo do Senhor. Entenda uma coisa, irmãos: Cristo é o fundamento da igreja, não se põe outro fundamento sobre a igreja. O fundamento já está posto. O fundamento está posto, é Cristo. Logo depois de Cristo, quem é que vem? Os apóstolos. Eles começaram a levantar as paredes da igreja, essa casa espiritual. Se um apóstolo está dizendo: não sejam orgulhosos, não estejam mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, isso é mandamento. Isso não é uma coisa que eu possa escolher, querer fazer, querer pensar. Não. Isso é ordem. 1 aos Coríntios, capítulo de número 8, já estou encerrando a minha reflexão aqui, meu testemunho pessoal, meu desabafo, meu amor por vocês, queridos. Falo isso por amor a vocês. 1 aos Coríntios 8, versículo 2. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Quem pensa que conhece alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Oh, irmãos, Deus quer nos erguer, Deus quer nos levantar como uma igreja que faz a diferença. Não é só em Valadares não, irmãos. Fomos plantados aqui, mas para viver para Deus no mundo inteiro, como igreja santa, imaculada e irrepreensível. 2 Pedro, versículo 2, 17 a 22,
Estes homens são fontes sem águas e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente neles enredados e por eles dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Oh, irmãos, no final do texto de 2 Reis, o profeta, de uma maneira miraculosa, e eu arrisco a dizer que foi um dos menores milagres de Eliseu, faz com que o machado venha da água. Eu não sei se aquele pedacinho de pau que ele jogou tem algum símbolo, alguma tipologia, eu não sei. Eu sei que ele jogou um pedacinho de pau e o machado voltou. E aí então ele disse: está vendo ali? Pega. Irmãos, como é que a gente muda uma situação de queda com um milagre? Com dependência total de Deus. Porque é impossível pela física, pela lógica e pela razão a gente ver um machado de ferro sobre a água flutuar. É impossível. Mas o mais interessante disso tudo é o seguinte: o machado caiu, mas ele estava lá. Ele estava lá. Só não sabia aonde. O que eu quero dizer com isso? O que vivemos aqui em 2018, nos 40 dias de avivamento, o que vivemos nessa história toda de quase 90 anos da primeira igreja batista de Valadares, está lá no mesmo lugar. Só que para a gente pegar, a gente tem que fazer igual o rapaz fez lá no Rio. Às vezes chegar na beira do rio e fazer assim, ó. E aí se ajoelhar, irmãos. E aí se quebrantar, irmãos. Porque igreja é um negócio muito sério. É muito sério. O que somos no reino. O que fazemos reflete para toda a eternidade. Vocês não entendem isso não, gente? Nós não estamos brincando de igreja, não. Nós vamos prestar conta a um Deus que leva a sério tudo que faz. E se a gente não se quebrantar e não se ajoelhar e não esticar a mão e falar: me dá, Senhor, nós não vamos alcançar. Por isso que eu, Alessandro, tenho que repreender de mim o orgulho, a vaidade, a soberba, coisas que me afastam do Senhor, porque isso só vai me derrubar. Mas isso não vai me erguer em Cristo. Como é que eu me ergo em Cristo? Me humilhando, me rebaixando, me jogando no pó, para esticar a mão e falar: me dá, Senhor, me dá, Senhor. Primeira igreja, Deus está chamando a gente para o quebrantamento, porque os dias estão se aproximando. Se a gente não se quebrantar diante do Senhor, não jogar para fora o eu, não detonar de vez o orgulho, a vaidade, a soberba do nosso coração, que é um espírito mau, nós não vamos pegar de novo o milagre e ver a restauração do Senhor no nosso meio. Por isso, irmão, se quebrante. Porque a igreja não é o pastor. Igreja não é uma liderança de 5, 6. Igreja é um corpo. Foi falado algo lá que eu
Eu fiquei assim, gente, como é que a gente não vê isso? Foi dito lá de uma maneira muito clara, que quando a igreja tem 5, 6 pessoas trabalhando para ela toda, ela não é um corpo, ela é uma aberração, é uma anomalia. Nós temos que nos despertar e nos erguer dessa queda, mas para a gente crescer nessa queda, e crescer a partir dessa queda, a gente tem que se ajoelhar na beira do rio, da onde flui do trono de Deus, e falar: Senhor, me dá de novo um milagre, traz de volta a restauração do Senhor, Pai. Irmão, se a gente não fizer isso, o que vai ser de nós? Igreja não é empresa, igreja não é negócio, igreja é reino, igreja é Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? O que você está fazendo nessa posição que você está ainda e não ajoelhou ainda? Para a gente começar a se quebrantar agora e começar algo no nosso meio que é tremendo, que é grandioso. Você que está em casa, ajoelha aí no seu sofá, aí na sua cama. Vamos começar, irmãos, a viver algo que é maior do que nós mesmos. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas o potencial que nós temos. Mas não é potencial, esquece número, gente. Por favor, nada de numerolatria. Eu estou falando de um potencial de vidas multiplicadas em todos os eixos da sua vida, integralmente, que nós podemos ser o instrumento para isso. Então, se você pode se ajoelhar onde você está, eu quero orar com você agora. Oh, Pai bendito, ajuda-nos, Senhor Deus, a ver com os teus olhos, assim como o profeta Eliseu viu. Para o rapaz foi um desespero, mas para o profeta, que conhecia o Senhor e tinha intimidade com o Senhor, foi total dependência. E o machado flutuou, Pai. Retira de nós toda e qualquer mácula, toda e qualquer ruga, todo e qualquer pecado que está nos afastando de Ti, Paizinho. Ensina-nos a voltar de volta para casa e a orar a partir do nosso secreto, do nosso quarto. Ensina-nos, Senhor Deus, a ter relacionamento profundo e pessoal contigo. Ensina-nos a amar Tua obra, Pai, buscando o Teu reino em primeiro lugar. Ensina-nos, Senhor Deus, a vencer todo espírito de orgulho, de vaidade, de soberba, de arrogância, de prepotência. Ensina-nos, Senhor Deus, no nome de Jesus, a lutarmos espiritualmente contra isso. A começar por mim, Pai. Se eu não estou agradando o Senhor na obra, me tira. Se eu não estou fazendo aquilo que agrada o Teu coração, me tira, Senhor Deus. Mas não permita que a obra do Senhor seja atrapalhada por mim. Em nome de Jesus, Paizinho. Olha para nós e nos oriente a viver a Tua vontade, a fazer o Teu querer, pois é muito sério isso tudo que nós estamos lidando. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a tirar esse espírito crítico, esse espírito que fica olhando de lado e que fica se achando mais. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos mais humildes. Quebranta o nosso coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor Deus. E gera em nós o arrependimento que vem do Teu Santo Espírito, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Eu faço essa oração rogando ao nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus, que nos lavou, que nos redimiu, que nos salvou, que nos deu uma nova história, uma nova vida. Em nome de Cristo, Pai. Amém. Amém.